Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de energia, trazendo aqui os números de 2023, no encerramento do ano de 2023, haja visto ainda não ter saído o balanço do primeiro trimestre de 2024, cuja previsão é agora para o decorrer do mês de maio, mais ou menos até o dia 15 de maio nós teremos aí as informações do primeiro trimestre de 2024. Portanto, vamos com as últimas informações da empresa. Estamos falando aqui da Companhia Energética de Brasília S.A. A Companhia Energética de Brasília S.A. que já passou pelo canal, estamos atualizando as informações e até porque durante essa semana aqui nós tivemos ali uma turbulência no valor das ações desde a semana passada para cá, onde as ações ordinárias deram um salto mais de 25% em 2 dias. Já as ações preferenciais, praticamente, elas tiveram ali uma alta mais modesta, né? E é o que nós vamos retratar aqui e também explicar o que pode ter acontecido. Mas antes disso, deixa eu agradecer ao pessoal que sugeriu a Companhia Energética de Brasília, meu amigo Vanderlei Silva. Grande Vanderlei, um prazer ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Companhia Energética de Brasília foi o Lemes. Ô Lemes, também uma honra contar com você aqui no canal Silas Degraf. Também quero esse vídeo aqui agradecer também a dica, né, do meu amigo André Granville. André Granville que participou do nosso último curso de análise de balanço para investimentos aí. A quem eu agradeço a participação no curso, a confiança e também o seu incentivo de sempre aí que nos alertou sobre essa movimentação aqui da SEBRE. Também o Marcos Alexandre da Silva, lá de Minas Gerais. Um grande abraço para você, Marcos. Um prazer sempre ter você conosco, que também participou do nosso curso. Caso você não tenha participado do curso, tá? Mas que curso é esse, tá? Se não deu para participar do curso ao vivo, nós temos esse curso gravado lá na plataforma Hotmart. Você também pode assistir a analisar balanços, aprender a analisar e interpretar balanços no nosso curso lá na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo aqui na descrição temos o link de acesso à plataforma Hotmart, com todo o material de apoio, com todas as planilhas e naturalmente com toda a orientação que a gente vai dar para vocês. Então, venha aprender análise de balanço conosco lá na plataforma Hotmart. E lá também temos o nosso curso de Valuation. Bom, mas falando, caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, para a gente entender, vamos só contar um pouco aqui da história, recontar a história aqui, tá? Para você entender o que é a Companhia Energética de Brasília, até para você poder entender os números que ela vem apresentando. Imagina lá na década de 60, com a construção de Brasília, naturalmente que para todo o funcionamento de Brasília, precisava de energia elétrica. E Brasília não tinha, né, uma geração de energia elétrica. Então, o que aconteceu? Foi criada uma empresa, né, que era praticamente uma empresa para fazer distribuição de eletricidade para Brasília, que foi a Companhia de Eletricidade de Brasília. E o que essa companhia fazia? Simplesmente comprava de geradoras de energia para levar essa energia até Brasília. Essa empresa, na sequência, ela começa a se estruturar, e quando ela começa a se estruturar, ela também troca o seu nome para a Companhia Energética de Brasília em 1992. Tá. E a partir dali, em 1994, ela já faz o IPO, abre o capital, se transforma numa companhia de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa, porém, o grande volume de ações que foi posto à venda foram as ações preferenciais, já que as ações ordinárias, o comando da empresa, 93% das ações pertencem ao governo do Distrito Federal. Tá? Bom, na sequência, daí o que acontece? Até com essa entrada de recursos, a empresa começa daí um processo de expansão, principalmente agora também na parte de geração de energia. Em 1997, ela consegue a concessão para a construção de uma usina em Queimados, Minas Gerais, e daí na sequência também em Lajeado, em Tocantins, para ela mesmo gerar a sua energia, só que essa geração vinha de outros estados. No ano de 2000, aí o que ela faz? Ela também cria uma companhia de distribuição de gás, então ela passa a ser responsável pela distribuição de gás também em Brasília. Chegando em 2005, aí ela cria uma empresa chamada SEB Geração. E a SEB Geração, então, todas as empresas, as concessões que ela foi conquistando para a parte de geração, ficam todos agrupados agora numa empresa chamada SEB Geração.
No ano de 2006, aí ela também cria uma outra empresa dentro da Companhia Energética de Brasília, que é a SEB Distribuição, para fazer toda a parte de distribuição. A SEB Distribuição, que por sinal, daí na sequência ela acabou sendo vendida agora em 2021 para o grupo Neoenergia. Então toda a parte de distribuição de energia de Brasília é feita pela Neoenergia. E a SEB, a Companhia Energética de Brasília, então ela fica com a parte de geração, ficou com a parte de distribuição de gás e também ficou com a parte de iluminação pública. Então hoje todo o serviço, a prestação de serviço de iluminação pública de Brasília também é feita pela Companhia Energética de Brasília. E com isso, então, a empresa agora ela vem se desenvolvendo, tira a parte da distribuição, como a gente vai ver no balanço, e fica então com a parte de geração, com a parte de iluminação pública e com a parte de distribuição de gás para toda Brasília, né? Então hoje, para entender como que está... antes disso, só para alertar aqui, quando eu falei sobre essas oscilações, o que aconteceu? Nessa última semana, as ações ordinárias, elas dão um salto de praticamente 25% em 2 dias. Um movimento totalmente atípico. Até por quê? Porque o normal são as ações elas virem dentro de uma característica linear. Tá? E quando ela dá esses picos, né, aí alguma coisa aconteceu. E aí o que ocorre? Daí você vai buscar as informações, vai ver se a empresa está comprando, está vendendo, se está tendo algum tipo de movimentação anormal, atípica da empresa, e não encontra essas informações. Tá? Geralmente o que acontece? A CVM notifica a empresa para a empresa explicar se está tendo alguma movimentação dentro da empresa que possa ter, de repente, vazado para o mercado e o mercado se aproveitado dessa informação. Então, até hoje, até o momento da gravação desse vídeo, nós não temos nenhuma explicação da Companhia Energética de Brasília se houve alguma movimentação ou não. O fato é que as ações ordinárias, elas dão esse salto. Já as ações preferenciais, não. Tanto é que a gente vai ver daqui a pouquinho também aí na apresentação dos gráficos, nós vamos ver o comportamento das ações preferenciais. Bom, mas para entender o que é a Companhia Energética de Brasília, trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22 e do ano de 2023 e também vamos analisar todo o ano de 2023, trimestre por trimestre, para tentar entender o que é a Companhia Energética de Brasília. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos com as informações da Companhia Energética de Brasília S.A., trazendo aqui desde o ano de 2020 até o ano de 2023 para entender tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui, através dos números que ela vem apresentando nas suas demonstrações contábeis. Para entendermos o que é a SEB, vamos começar lá pelo ano de 2020, quando ela registrava no seu patrimônio aqui um total de 3.833 bilhões de reais. E naturalmente que essa grande parte desse valor aqui estava aqui dentro também a SEB Distribuição, que depois acabou sendo vendida. Tanto é que ela foi colocada aqui, ó, nesse outros ativos circulantes, como bens destinados à venda. Tá? Então, no patrimônio total era de 3.800 e ela tinha aqui um capital giro de 3.300. Só que do 3.300 há que se desconsiderar essa SEB Distribuição que estava aqui sendo posta à venda. Portanto, o capital de giro dela mesmo era de 136 milhões em caixa e 33 milhões em contas a receber. Já no não circulante, o que nós temos aqui? Os investimentos, que agora aqui são aquelas empresas que a gente mostrou para vocês, nas quais ela participa. E ao participar dessas empresas, o resultado dessas empresas, parte vem para a SEB, para a Companhia Energética de Brasília, ou como dividendos, ou como equivalência patrimonial. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na DRE. Então, o que é o patrimônio da Companhia Energética de Brasília? É justamente participação societária em outras empresas, dinheiro em caixa e contas a receber. No ano de 2021, já com a venda da SEB Distribuição, aí o patrimônio total dela cai de 3.800 para 1.500. Por quê? Porque saiu a SEB Distribuição aqui de dentro. Com a saída da SEB, entra dinheiro no caixa, 714 milhões de reais,
34 milhões em contas recebidas, e o ativo circulante total, capital de giro total, fecha em 959 milhões de reais. Então, o que ela tem agora? 714 milhões de dinheiro, 34 milhões em contas recebidas, e as participações societárias nas outras empresas, 411 milhões de reais. No ano de 2021, ela diminui mais um pouquinho seu tamanho, para 1 bilhão 436. Aqui mantém os investimentos em outras empresas, sendo que esse aumento aqui que vai ocorrendo é justamente a chamada equivalência patrimonial, já que aumenta o patrimônio da investida, aumenta também, consequentemente, o patrimônio da investidora. E o capital de giro cai aqui para 817 milhões de reais, apesar do aumento aqui, no volume de dinheiro em caixa para 739 milhões, mantém praticamente estável o contas recebidas com 34 milhões de reais. Já no ano de 2023, agora, o encerramento de 2023, 1 bilhão 415. Mantém os investimentos nas demais empresas e 785 milhões de capital de giro. 682 milhões que ela tinha de dinheiro em caixa e 44 milhões em contas a receber. Tá? Então vemos aqui que o capital de giro, depois da venda da SEB, ele vai caindo aqui gradativamente até chegar a 785 milhões, o que a princípio poderia até ser assustador. Mas espera aí, vamos analisar os demais números, né? E aí quando analisamos os demais números, vamos observar que lá em 2020, nós tínhamos aqui um endividamento total de 2 bilhões 932 milhões, 76,5% da empresa era dívida, e naturalmente aqui a maior parte da dívida, essas outras obrigações, que é justamente as dívidas em relação à própria SEB Distribuição, que depois de vendida, essas dívidas também desaparecem. Tanto é que a dívida cai para 456 milhões em 2021, com 30% de peso da dívida em relação ao patrimônio. E repare que praticamente a empresa não tem aqui dívida de longo prazo, apenas 14 milhões, e não tem dívida com banco no curto prazo. O que ela tem aqui são basicamente outras obrigações, que são encargos e salários a pagar, impostos a pagar, dividendos a pagar, né? Que compõem aqui essas outras obrigações. Já em 2022, a dívida cai para 209 milhões de reais, 14,6%. E agora, esse ano, ela cai para 146 milhões de reais, com 10%. Olha só, a dívida da Companhia Energética de Brasília, apenas 10% do seu patrimônio. Portanto, quando eu disse aqui que ao olharmos o capital de giro, ele chega a assustar aqui essa queda que vai ocorrendo no capital de giro, e por outro lado você vê o seguinte, que a empresa vem pagando dívida, vem limpando dívida, tanto é que praticamente não tem mais dívida, tem apenas 10,4% de dívida. Tá? Situação financeira, se formos olhar aqui para não apresentar os gráficos, e nem vai ser necessário, é só você olhar o seguinte, ela tem 682 milhões de reais em dinheiro no caixa, tá? E ela tem uma dívida total de 146 milhões. Só com o que ela tem no caixa, ela paga toda a dívida dela sem problema nenhum. Situação financeira extremamente confortável, para lá de confortável, endividamento muito baixo. E agora, olhando os resultados produzidos pela empresa, vamos começar aqui por 2020, quando ela fatura 255 milhões, para faturar os 255 milhões, ela tem um custo de 130 milhões, sobra 48,9% do que ela fatura. E aí a empresa, ela registra o quê? Essas outras receitas operacionais que basicamente são as equivalências patrimoniais. O que é isso aí? É que quando as empresas investidas, elas aumentam seu patrimônio através dos resultados que elas geraram, esse aumento de patrimônio se reflete na investidora. E aí ele aparece aqui como ganho de equivalência patrimonial. E aí faz com que ela tenha um lucro total aqui, ó, de 465 milhões de reais. Naturalmente que nesse lucro aqui, ela registra aqui o resultado de operações descontinuadas, que esse resultado aparece aqui, e aparece também no ano de 2021 com a venda da SEB, que o resultado da venda da SEB aparece aqui, fazendo com que, apesar de um faturamento de 343 milhões de reais, ela fechasse 2021 com lucro de 1 bilhão 294 milhões de reais. Há que se destacar que esse lucro aqui, como a gente fala, ele é não recorrente. É uma vez que acontece, não é toda vez que vai acontecer uma venda de uma SEB Distribuição.
Já em 2022, agora sim, o balanço depurado, 322 milhões de faturamento, 2023, 352 milhões de faturamento, aí ela registra aqui os ganhos de equivalência patrimonial, 168 no ano, 96 milhões no ano seguinte, e fecha com lucro líquido de 258 milhões em 2022 e de 235 milhões em 2023. Então, a partir de agora, o lucro ele já passa a ser uma sequência dentro de uma anormalidade fora dos chamados resultados não recorrentes. Só para termos uma ideia, também trago aqui para vocês, trimestre por trimestre, só para vermos como que foi agora esse ano de 2023. 92 milhões de faturamento no primeiro tri, 82, 85, 91, acumulando 352 milhões. Então o faturamento vai com 92, cai um pouquinho e volta a subir. O resultado, lucro, 64 milhões no primeiro tri, 51 no segundo, 55 no terceiro, 63. Também o lucro cai e volta a subir, fechando com 235 milhões. Então, mostrando aqui que a empresa agora ela vem dentro de uma sequência de normalidade. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui nesse quadro aqui, alguns outros indicadores relacionados às ações. Uma ação da SEB, da ação da preferencial, da SEBRE 6, por quê? É a que tem maior volume de ações circulando no mercado, já que as ordinárias nós temos um volume muito pequeno de ação circulando. Então a ação da SEBRE 6, uma ação, ela vale patrimonialmente R$ 13,99. Para você comprar, na data da gravação desse vídeo, R$ 23,20. O que dá um ágio na venda dessa ação de 66%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,66. Lucro por ação em 2023, a Companhia Energética de Brasília gerou um lucro de R$ 2,55 por ação, o que dá uma rentabilidade para quem comprar ação hoje no valor de mercado, uma rentabilidade de 10,99%. Dividendos por ação em 2023, a Companhia Energética de Brasília distribuiu R$ 2,91 a título de dividendos, e aí nós temos ali um yield de 12,57%, que é o retorno de caixa através da distribuição dos dividendos, que vem para os acionistas. Ela distribui em média 72%, 73% do seu lucro, ela distribui. Tá? Por quê? Porque é uma empresa que não necessita ficar fazendo mais investimentos. Então, o lucro que ela vai gerando, ela pode sim já ir distribuindo para os seus acionistas, então ela distribui um volume alto de lucro. Relação PL 9,10, quer dizer, um pouquinho mais de 9 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float, 32,81% das ações preferenciais circulam livremente no mercado. Já as ações ordinárias estão na mão do governo de Brasília, do governo do Distrito Federal. Então, ali nós temos o quê? Apenas 6,8% das ações SEBRE 3 circulando no mercado. E o Tag Along não tem, quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. Aproveito e trago para vocês também esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da SEBRE 6, da preferencial, que ela começa lá 2019 na faixa de R$ 4,60 e veja que ela vai subindo, e mesmo com a pandemia tem ali uma pequena queda e ela dispara, e entra em 2021, principalmente quando faz a venda da SEB Distribuição, ela chega batendo em R$ 45,50. Aí na sequência daí ela cai e volta ali para a faixa de 34, 33 reais e em 2022 ela despenca. Aí ela fica trafegando ali na faixa de 14 reais com uma leve tendência de queda até o começo de 2023, quando ela chega batendo ali em 10,40 e durante 2023 você vai vendo ali que ela vai agora numa crescente, levemente ali, né, um leve crescimento ao longo de 2023, entra 2024 batendo ali em praticamente R$ 22 reais. E agora, no dia da gravação desse vídeo aqui, nós temos as ações da empresa cotadas aí na faixa de R$ 23,20. Então, por aqui você vê quando que as ações da empresa tiveram seu menor valor, quando que tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia Energética de Brasília S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia Energética de Brasília S.A. Agora você já conhece toda a trajetória dela, toda a história dela, e aí naturalmente você conhece também os números da empresa.
E quando nós falamos aqui que os fatos que vão acontecer na empresa se traduzem em números, que daí nós vamos ver no balanço, por isso que é importante recontar ou contar a história da empresa, até para que você possa entender as movimentações, como foi o caso da venda da SEB Distribuição, que de uma hora para outra a empresa tem um patrimônio de 3 bilhões, no outro ano esse patrimônio cai para 1,5 bilhão, e em um determinado momento ela tem um valor alto de endividamento, daqui a pouco ela tem um valor baixo, porque é todas as movimentações que vão ocorrendo dentro da empresa. E hoje vimos aí então toda a história e aí naturalmente também todos os números da empresa. A empresa que hoje ela é centralizada ali em Brasília, é uma empresa que não dá mostras de querer ir para outras regiões, como por exemplo, abrir parques eólicos lá no Rio Grande do Norte, no Nordeste e tal. Então a impressão que dá é que é uma empresa que ela vai ficar centrada ali onde ela está. E aí, dentro daquilo que ela está, o que ela vai ter? Vai ter investimento só de manutenção daquilo que tem, né? E a partir dali, então, ela tem toda uma geração de caixa vindo dessa atividade desenvolvida sem a necessidade de novos investimentos, até porque os investimentos que ela fez são justamente nessas chamadas empresas subsidiárias, como a gente também já viu há pouco ali no quadro, as subsidiárias da empresa, que são as que geram caixa, que vai tudo para essa holding, e aí se traduz nos números apresentados pela Companhia Energética de Brasília. Mas o importante é sempre assim, na hora de comprar ação, na hora de investir em ação, conhecer o que é a empresa, conhecer os números da empresa para você poder ter uma certa segurança e ter uma razão para investir ou não numa determinada empresa. E o canal Silas Digraf se propõe justamente a isso, a repassar essas informações e junto com outras informações que você puder obter, formar o seu juízo de valor, se vale a pena, se não vale a pena investir. Para quê? Sempre investir de forma consciente, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.